Eu nasci em Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul, em 1962, quinto filho, caçula ainda. E a minha infância foi bem solta, assim, bem na rua. A gente morava numa casa bem antiga, assim, uma família pobre, e tinha minha avó arrendava um terreno pequeno para plantar, né? E a gente foi sempre criado plantando coisa, né? Cresceu plantando, a gente fazia a nossa hortinha ali da criançada, e foi com muito bicho, né? Todo tipo de bicho possível, e muito livre, assim, muito na rua, brincando até a noite lá, pegando pisca-pisca. Na escola eu já comecei desde cedo. A minha mãe e a minha tia foram professoras, então eu comecei a me alfabetizar, na verdade, acompanhando a minha tia nas coisas de trabalho dela. Eu, né, com 5 anos, já estava ali sendo alfabetizado em casa. E aí, quando fui para a escola, eu não queria ir para o que na época chamava jardim, né? Jardim de infância. Eu queria ir direto pro primeiro ano, que eu queria escrever, queria, né, fazer outras coisas, né? Então, bati pé até conseguir entrar na escola. Tem uma coisa que é muito da minha infância, que eu conto numa crônica e numa poesia também. Assim, eu sempre fui mais quietinho, mais só, assim, né? Mesmo convivendo com uma família grande, de italianos e tal. Mas eu tinha um quartinho nessa casa, e eu gostava muito de ficar ali, e era um quartinho que, quando ele ficava escuro, e ele tinha uma janela toda de madeira, toda furadinha e tal, e a luz, essa nossa casa ficava de frente para uma avenida, que é de entrada da cidade. E a luz, quando batia nas pessoas que andavam na calçada, ela projetava essas pessoas para dentro desse quarto, que é um princípio eu acho que é o cinematógrafo que chama, né? Que ela inverte a pessoa e projeta na parede. E eu descobri aquilo ali e ficava curtindo aquelas imagens ali. E aí eu brinco, né, que ali foi um pouco do início das coisas da fantasia, da imaginação, né? E eu digo assim que eu saí dali andando em sombras e de cabeça para baixo. A partir dali eu me virei. Eu tenho uma lembrança minha, que foi um concurso de redação que eu ganhei na escola, que aí ganhei uma medalhinha lá, uma coisa assim. Eu acho que devia ter uns 9, 10 anos, por aí. Mas a escrita mesmo começou quando eu estava entrando para a universidade, para fazer jornalismo. Que eu tinha uma amiga que dava aula de teatro numa escola municipal, e ela pedia para mim e para um outro colega para fazer adaptação de peças, escrever alguns textos tal para encenação. E ali a gente começou nós dois, eu e o André, que era esse meu colega, a gente começou a escrever juntos, e aí depois escrever poesia e trocar, e aí escrevemos tipo um livrinho junto tal, e vendia na universidade, né, aquelas coisas de botar uma banquinha de mesa em mesa. E apareceu mais assim, eu sempre fui muito apaixonado por cinema, né? Meu sonho era trabalhar com cinema, esse era o meu sonho. E eu colecionava recortes de jornal, de cinema, dos jornais da época, né? E aí eu, assim, não tinha. Hoje nós temos, né, faculdade de cinema, os equipamentos são mais acessíveis, mas na época, para mim, era uma coisa totalmente distante, assim, né? Não via essa perspectiva. Então, o mais próximo que eu via, que podia chegar de cinema, seria fazer jornalismo, até para escrever um pouco também sobre cinema, sobre arte, sobre cultura e tal. Então, essa foi a minha escolha. Eu nunca fui, assim, muito apaixonado pela profissão de repórter, assim, né? E pela minha característica pessoal, não era uma coisa que eu curtia tanto, assim, né? O meu lance era mais escrever, então eu queria achava que o jornalismo ia me dar um pouco
a técnica tal, para ajudar a escrever. Então, mesmo depois que eu fui trabalhar com jornalismo, eu sempre puxei um pouco por esse lado, né? Trabalhei um pouco nessa parte de escrever sobre vídeo, cinema, cultura em geral, então eu sempre gostei mais disso, ou crônica, coisas assim. Eu sempre convivi muito na minha juventude, nessa parte da universidade, muito com política, que também era se vazia o debate cultural também, né? E muito com as pessoas que faziam teatro, que faziam música. Eu sou mais ou menos contemporâneo ali do Victor Ramil, né? Então a gente tinha apresentação em bar ou show, tinha o Cleito Cledir, tinha os Almôndegas, tinha Ney Lisboa, de Porto Alegre. Então tinha uma movimentação muito forte de teatro e música na cidade. Então eu fui crescendo com isso. Eu também ouvia muita música em casa, né? Assim, meus tios, o rádio, ouvia música de rádio, tanto é que às vezes me vejo lembrando de músicas que eu, sabe, de onde saiu isso, né, de lá, né, a chamada, né, entre aspas, música brega, música romântica, eu aprendi a gostar e gosto muito até hoje, assim, em função do que eu escutava em casa também. E a faculdade de jornalismo tu fizeste em Pelotas? Em Pelotas, na Universidade Católica de Pelotas. E a gente fez esse pequeno libreto lá, eu e o André, e fazia, às vezes tinha um sarau, coisa assim, né, então a gente fazia alguma coisa, mas não era, eu achava que era uma coisa daquele movimento da universidade e tal, e não... Quando eu vim para cá, eu entrei na universidade em 1980, me formei em 85, e meu primeiro trabalho já foi aqui, em Florianópolis, né, eu saí de lá para vir trabalhar aqui, no início do Diário Catarinense, né, quando foi antes, inclusive, de ser publicado, assim, oficialmente, né, a gente fazia lá os pilotos do jornal e tal. Então eu vim para essa fase, né, inicial. Então, quando eu vim para cá, eu conheci algumas pessoas que aí me veio essa, né, acabei sendo incentivado também a publicar, e o meu primeiro livro, inclusive, foi ilustrado pelo Frank Maia. Foi Crime Perfeito. Crime Perfeito. Foi o primeiro. E aí, pô, com a repercussão, legal, foi bacana, aí depois pega o gosto, e aí, acho que eu vou me... participava de alguns grupos de cinema aqui, a gente chegou a fazer algumas coisas em vídeo e tal, eu tive alguma participação em cinema aqui, depois, mais tarde, com o Pena Filho, eu ajudei ele a fazer 2 roteiros e tal, tive um pouquinho de participação nisso, deu um pouquinho de realização de pelo menos um pedacinho do sonho. Mas aí eu vi que a poesia era uma coisa que meio que juntava o que eu curtia, né? Na poesia tem bastante coisa da imagem, né? Que eu acho que é uma influência do cinema. Tem a concisão, objetividade também do jornalismo, que eu acho que me ajudou a buscar sempre, né, tirar do menor número de palavras possível, tirar o máximo de significado, e enfim, eu sempre faço esse exercício, né? Então isso eu fui meio que pegando de uma coisa e de outra, e aí eu comecei a ver que tinha uma cara a minha poesia, né? Aí tinha influência do Mário Quintana, lá do Rio Grande do Sul, que já da época que, né, das leituras lá que eu fazia, e depois fui assimilando outras coisas, né, o Leminski e tal, que foram me levando para um caminho que eu acho que é por aí. Muitas campanhas que eu fiz foi no início, assim, do PT, né, e tinha vamos dizer, romantismo, não sei se é essa palavra, maior, e tinha naquela época as campanhas tinham uma coisa mais poética, vamos dizer assim, né? Tinha quem fazia as campanhas eram pessoas que, né, às vezes muito de forma voluntária, muitas vezes, tal, e tinha uma liberdade para a gente experimentar coisas, né? Então, muito dos textos e das materiais de campanha também tinha uma carga emocional, uma coisa mais legal, mais bonita, tal. Não era só aquela dureza então, durante um certo momento, deu para brincar um pouco dos dois mundos, mas depois, né, as coisas
Aí tem que aprender um pouco a separar, Helena, assim, o meu trabalho é uma coisa, e aí o meu momento de poesia é meio que médico e o monstro, assim, sabe? Se chegar à noite eu viro outra coisa. Então hoje eu vejo muito isso, hoje eu faço de maneira mais tranquila isso, né? Então hoje eu tenho meu trabalho lá de assessoria, de imprensa e tal, para sobreviver, é isso. E tenho o meu prazer, que é fazer poesia, e eu estou indo muito a sarau, e fazer uma coisa que eu não fazia antes, que era falar poesia em público, que é, né, vencer a timidez e falar. Então essas coisas acontecem em mundos paralelos. Eu vou falar bem sinceramente, não tanto. Alguns, né, os mais conhecidos, mais populares, vamos dizer assim. A música sempre me chamou muito atenção. Mas assim, eu era muito apaixonado por cinema mesmo, assim, a minha poesia que eu me inspirava maior sempre foi o cinema. Eu ia sozinho pro cinema, em qualquer horário, e acompanhava, na época tinha, né, cinema de rua ainda, então tinha as mostras de cinema, Fellini, Buñuel, não sei o que, de diretores de todo mundo, então eu via muita poesia nisso. Então para ser bem sincero, assim, a minha inspiração vem mais do que da literatura em si, assim, vem muito da música e do cinema, né? Claro, depois tu vai lendo outras coisas. Eu acho, por exemplo, que depois de algumas tentativas eu consegui ler o Grande Sertão Veredas, por exemplo, o que eu tentei ler na juventude não conseguia, não avançava, eu fui ler mais, enfim, de uns 10 anos para cá, e eu acho que é a maior poesia que existe. Não sei, na minha opinião, assim, é a maior poesia, mais linda que existe na nossa literatura. Não tem, para mim não tem igual. Então eu tiro muito de tudo isso, né? Eu vou tirando de vários lugares. E poetas, assim, os meus preferidos, como eu te falei, Quintana, Leminski e Manuel de Barros. Essas são, para mim, as referências. Assim, o que eu fui percebendo isso com o tempo, não foi uma coisa consciente desde o início, mas eu fui percebendo que eu tirava dessas obras que eu gostava, que eu curtia, eu tirava, assim, uma essência, assim, sabe, como é que o autor chegou naquilo. Então a minha influência é um pouco essa. Por exemplo, teve uma época que eu gostava muito de ler coisas dos poetas surrealistas, por exemplo, tá? Então, assim, dali eu fui assim, não, eu acho que eu posso fazer a minha forma, né, de sair da realidade. O que eu gosto na poesia é que, ao mesmo tempo que tem ali também as imagens, o real, mas assim, é uma possibilidade de tu passar pro leitor que existe uma outra possibilidade de enxergar as coisas, que não é essa, né, não é o retrato, né, é a imaginação a partir do que tu vive. Eu sempre acreditei muito nisso. Então, nessas formas, eu fui aprendendo a fazer a poesia nesse sentido que tu fala, assim, né, de transmitir um cheiro, uma imagem, uma sensação, né? Então eu acho que eu fui encontrando, assim. Hoje eu me sinto, eu escrevo pouco, eu não sou de escrever todo dia, eu escrevo bem pouco mesmo, e também não fico muito em cima, também talvez isso ajude, não fico muito em cima da poesia. Eu deixo normalmente ela maturar ali 1 ou 2 dias, releio, dou um pouco mexo um pouquinho mais para concisão mesmo, mas não começo a mexer muito, porque eu acho que na medida que eu começo a mexer, ela começa a ficar racional. Aí já não é mais o que eu gosto, entendeu? Eu acho que tem que ter uma coisa que passe mais do que a razão, passe o sentimento que eu estava naquele momento, que eu acho que é isso que a pessoa vai pegar isso e vai transformar no sentimento dela ou na emoção dela. O editor que trabalha comigo hoje com as poesias, ele fala uma coisa que eu gosto, assim, sobre a minha poesia, que é assim, ele diz que a minha poesia possibilita que o leitor continue a poesia, né? Eu acho que é legal isso, não entregar tudo, entende? Deixa, às vezes eu tenho, às vezes pode ser um pouquinho prolixo, mas aí tu tem que se policiar um pouco nisso. Encerra aqui, deixa aqui depois. Depois veio Risco, que aí tem as ilustrações do Maurício Muniz. Acho que são os 2 livros que eu fiz com ilustração. Tem Blues, que se escreve B-L-U-Z, que é mais sonoro, que saiu para uma editora,
foi um prêmio de uma editora do Rio, a editora Blocos, da Leila Mícolis. E depois acho que começa já a série de Beba Poesia, que aí vai juntando, né, Beba Poesia 1 e 2. Então, e agora nesse último, que é o Beba Toda a Poesia, eu reuni todos, né, praticamente tenho quase 100% das minhas poesias ali, e mais algumas novas. Olha, eu acho que eu consegui, nesse tempo, né, são 31 anos aí escrevendo, consegui formar um certo público, assim, né, não é grande, mas é aquelas pessoas que curtem, que gostam e que normalmente compram o livro quando lança, né. Eu tive a oportunidade há 2 anos fazer o projeto com o Marco Oliva de música, né, de musicar algumas poesias também. Ali ampliou um pouco esse público, né, foi um pouco também para o público da música. Então, assim, eu acho que tem um espaço aqui, eu conquistei um espaço aqui em Florianópolis. Eu acho que esse trabalho com a editora Mondron, que é uma editora da Bahia, também foi legal para sair um pouquinho também daqui. Então, lá já fui a 2 feiras literárias do Pelourinho, legal. Então, assim, já tenho amigos lá, conhecidos, eu tenho pessoas que compram os livros também lá. Então, assim, mas eu acho que chegou, e assim, eu percebo que a cada livro também renova um pouquinho, vem pessoas novas que vão tendo contato. Mas poesia é aquela coisa que a gente sabe, né? É muito mais restrito, né? Não sei muito por quê, porque tá tendo eu acho que, eu não sei se é porque eu estou participando mais, mas eu estou vendo assim, um movimento bem forte de saraus na cidade. Tá tendo tudo que é canto, tem um sarau, eu vou a sarau praticamente toda semana, e tem muita coisa acontecendo em pequenos espaços, assim, né? Em casas de pessoas que abrem para fazer, em bares, coisas assim. Então eu acho que a cena está muito legal para poesia aqui em Florianópolis, está muito legal. E tô vendo esse movimento crescer, acho que está bem legal. Eu acho que deu liga ali nessa brincadeira aí, porque assim, isso começou num sarau que tinha aqui no antigo Qualé Mané, aqui no centro, que fazia com a Silvia Abelim e tal, e com o Marco Oliva, eles faziam um sarau que eles reuniam música e poesia, e poetas, né, era justamente com esse intuito de integrar, né, e ali eu passei para ele algumas poesias, ele em seguida musicou, a gente começou a produziu uma, que acabou virando 4, depois 8, saiu o álbum, com músicos excelentes e tal, né? Então isso tudo deu um ganho, e o Marco Oliva, assim, ele tem essa energia toda, mas ele sabe muito bem trabalhar em equipe, em grupo, sabe? É muito legal, ele te dá muita força para isso. Então acho que a gente criou essa sinergia. Nos shows que a gente fez, ele também me puxou muito, assim, né? Eu quero ficar no palco assistindo vocês são música, eu vou ficar só curtindo. Não, tu vai subir, a gente vai fazer, e no início de cada show tinha uma pequena performance, a gente chamou a Mônica que nos deu um auxílio, assim, no movimento corporal e tal. Então eu venci essa timidez ali na marra, e é como eu brinco com ele, assim, depois eu virei monstro, porque depois que a gente sobe no palco é um negócio muito bom, sabe? É muito bom, tu não sente nada, assim, de nervosismo, só antes, depois que tá ali é só festa, né? Só coisa boa, então só curtir. Então, assim, eu aprendi nesse processo, eu mudei muito ali a partir daquele momento, né? Eu acho que absorvi bastante essa força que ele tem, né? Não só musical, mas cênica, né? E claro que não virei um Marco Oliva, mas consigo, assim, com a minha marca, né, com a minha marca da timidez, da certa introspecção, eu vou lá e faço. É que assim, quando a gente tá muito legal, muito feliz, a gente faz muita coisa, né, e a poesia, às vezes, mas eu não acho que não precisa sofrer para fazer. É que eu acho que a gente tem alguns momentos que a sensibilidade está muito à flor da pele, que qualquer coisa que tu perceba, ou dentro de ti, ou no externo,
tu vê da ótica que eu acho que é a poesia, né? Seja uma ótica mais surreal, seja uma ótica mais realista ou não importa, né? Depende do que for falar. Mas a tua percepção vai depender muito do teu estado. Nos dias que eu escrevo, eu geralmente me sinto um pouco diferente. Eu já começo o dia um pouco diferente, sinto que tem alguma coisa diferente e aí o meu olhar passa a captar algumas coisas. Eu posso estar olhando para qualquer objeto, qualquer coisa, e aquilo ali me levar para um outro mundo, né? E aí eu vou anotar, vou escrever, enfim, vou desenvolver aquela ideia ali. Mas não precisa, não é sofrer, mas eu acho que tem que ter tem que ter a coisa do drama, né? Tu tem que ter a coisa de ter o conflito, né? Duas ou três coisas que te tocam muito, né? Naquele momento, que estão conflitando com o que tu pensa, com o que quer, ou também em alguns estados mais de elevação, assim, de alegria, que também proporciona, né, uma possibilidade de poesia. Eu até brinco, assim, que eu participando de alguns saraus, eu percebi que algumas poesias faziam as pessoas rirem. Até botei isso no meu Instagram essa semana, uma gravaçãozinha que mostrava as pessoas dando gargalhadas de uma poesia. Só que legal, né? A poesia também é para rir, né? Porque dá aquela coisa do final da poesia, né? Que tu vem aqui e surpreende a pessoa com o final, ela desarma, e ela vai sorrir, ela vai, entendeu? Acho que é uma coisa que eu gosto na poesia, isso, né? A surpresa no final. Eu não faço isso, embora seja um exercício importante, mas acho que principalmente para tu escrever uma novela, um romance, uma crônica, que é o exercício, né? Te ajuda muito. Já fiz isso em alguns momentos, mas para a poesia eu acho que eu tenho que deixar muito solto, assim, né? Então deixo muito por essa que eu acho que seria, não sei se dá para chamar disso de intuição, mas assim, é um momento que eu me sinto diferente, que eu me sinto mais sensível e que aí eu vou dar atenção para mim, aí eu me dou o tempo para escrever. Hoje eu tô, acho que vai rolar alguma coisa, então eu me dou esse tempo, me reservo, em vez de fazer uma coisa, vou ficar na frente do computador, eu gosto de escrever no computador, já perdi a história de escrever à mão, a não ser que eu esteja em um lugar que não tenha, que eu anoto, mas eu gosto a forma como as palavras são, né, vão surgindo no computador, o formato, aquilo ali vai me dando também vai ajudando, é engraçado, porque assim, uma coisa bem formal mesmo, né, a brincadeira das palavras e se constituindo ali nos versos. É um poema surgindo. Eu ainda continuo lendo, assim, mais os que eu gosto, mas assim, eu tenho descoberto também justamente poetas novos, que não são, né, dos mais conhecidos, assim, né, consagrados, assim, mas essa coisa de andar nos saraus, quando tu vai, como eu tive lá em Salvador, né, então aí comprei alguns livros de poesia de poetas de lá, quero conhecer o que está sendo feito hoje lá. E aqui também eu tenho comprado, assim, sempre que eu vou nos saraus, quando tem alguém com livro, alguma coisa assim, eu procuro comprar e conhecer, e assim, tem coisas muito legais, assim, sabe? Eu acho que a gente está num nível muito bom, né? E eu acho que nós mereceríamos em Florianópolis ter uma feira de livro, né? Melhor, né? Mais voltada para a produção local e menos comercial, né? Uma coisa mais de debate, sabe? Pô, lá, sabe, em outros lugares tu vê assim, sabe, debatendo, e muita gente participando desses debates e de apresentação de poesia. Então eu acho que falta um pouco isso, uma coisa institucional, assim, sabe, como política pública mesmo. Eu tive, por exemplo, num sarau no bar chamado Porongo, aqui no Santa Mônica. Eu tenho uma vez por mês ali a Feire Rocha, que também é uma das poetas mais, assim, das novas gerações, né? Muito legal, ela que é curadora ali. E além dela, de outras pessoas que participam, por exemplo, no último que eu fui, tinha um pessoal de Curitiba,
que fazia música e poesia, né? Daquelas batalhas, aquelas coisas assim, né? Então foi legal, porque deu um caldo ali, deu uma mistura com as poesias nossas, assim, da minha geração de 60 anos, a geração de 40 anos, da rapaziada de 20. Então essa mistura está sendo muito bacana, assim. E eu não vou lembrar o nome do rapaz lá de Curitiba, mas era fantástico, muito bom. Outro dia eu fui na casa de uma pessoa também que estava organizando um sarau bem caseiro, assim. Também tinha uma menina chamada, acho que era Sara, o nome dela, também, que participa dessas batalhas. Maravilhoso o trabalho dela, maravilhoso, muito bom. Então, assim, eu acho que tem que o que eu vejo tá tendo muito nos seus nichos, assim, né? Eu acho legal quando mistura, assim, né? Que eu vou aprender, eles vão perceber também que a poesia é feita por pessoas de outras gerações, com outras influências. Eu acho que essa mistura é legal. Bem diferente da minha, entende? Mas acho que é isso que é legal, assim, não tem que, né, não tem um movimento que é o melhor, enfim, não tem, assim, acho que é legal essa mistura. E eu não sei como é que está agora, se está tendo na UFSC alguma coisa, não acompanho muito lá, mas eu sei que tem pessoas que estão fazendo, né? Outro dia eu também tive um outro sarau na Lagoa, que também tinha um rapaz do movimento de rap, que também foi lá, falou uma poesia. Então, eu acho, assim, eu fico impressionado, assim, com a capacidade de uma poesia longa, e eles sabem falar ela, e se eles errarem, eles vão inventar alguma coisa que vai ficar legal, igual, entendeu? E não, é uma energia, uma coisa muito forte, é uma coisa que eu não faço, não sei fazer, mas acho admirável, assim, acho bacana que tá acontecendo. Eu acho que precisa ter mais. Eu não sei, eu acho assim, ó, não dá para dizer que é porque não tem público, não sei o que, as pessoas não valorizam. Não, eu acho que não, acho que tem que ter a oportunidade das pessoas participarem e terem um bom espaço, um bom produto. Eu acho que é política pública mesmo, né? Vontade política de fazer alguma coisa que não seja ali vender o livro que vende em qualquer livraria, sabe? Que é o comercial, né? De ter oportunidade dessas... Quem não tem, por exemplo, um livro, mas que tem a oportunidade de participar de um sarau, de uma coisa assim para apresentar, né? E eu acho que é isso. Acho que falta iniciativa, porque assim, precisa ter apoio público. Não é uma coisa simples de fazer, né? De organizar, tal. A gente sabe, assim, hoje tem esses movimentos, mas são pequenos movimentos. Para ter um espaço adequado, né, uma divulgação adequada, de levar as pessoas, tal, tem que ser de uma iniciativa também pública, né? Então acho que falta uma política pública no sentido de ter uma feira, essa que eu fui, por exemplo, que é a Flipelô, ela tem, né, tem apoio do Estado, da cidade. Por quê? Porque movimenta muita gente, né? Cada debate que tu vai, cada encontro que tu vai, são 100, 200 pessoas que estão ali participando, debatendo poesia, né? Então, eu acho que precisa ter esse tipo de apoio, senão... como eu te falei, mais recentemente que eu tô entrando mais... Porque assim, o ato de escrever as coisas joga muito a gente para às vezes para um individualismo, né? Cada um no seu canto, produzindo a sua coisa, até porque não é simples, né? Fazer um livro, ou enfim, uma peça de teatro, um show, demanda muita energia e tu acaba às vezes focando naquele teu produto e não articula. Mas eu tô vendo algumas coisas assim, né? Já de alguns projetos, eu com outras pessoas da área de poesia, a gente está começando a pensar para o ano que vem, fazer também algum projeto, buscar nas leis de incentivo, então justamente para ter uma iniciativa que saia da nossa bolha, assim, né? Que faça uma coisa para fora, justamente para atrair um outro público diferente daquele que vai toda semana naquele sarau ali, que é legal, mas a gente precisa romper justamente para ter a influência social que pode ter a arte, né? Senão fica só de nós falando para nós mesmos, aí não, né? É como na política também, isso eu aprendi na política, né? Se a gente ficar nós falando para nós mesmos, a gente vai ficar naquele grupo reclamando a vida inteira e não vai sair disso. São pontuais e são precárias, né? E elas podem dar certo 1 ano, 2 anos, mas depois tu não consegue, se tu não conseguiu
o apoio tu vai ter que parar de fazer. Então, se for uma iniciativa do poder público, a possibilidade de perenidade, assim, de ter um trabalho a longo prazo, porque a construção de público também não é assim, aí não adianta nada a prefeitura, um governo fazer um negócio, viu, não, a gente fez, não teve público. Não é assim, de um dia para outro que forma, né? Tem que ter uma visão a médio e longo prazo, né? De construir, de levar para as escolas. Então, esse projeto que a gente está pensando, assim, possibilidade de tu levar, fazer em vários locais da cidade, de envolver escolas, né? Uma vez eu fui, a minha irmã que dá aula também lá em Pelotas, me levou para conversar com estudantes, assim, de 12, 13 anos, assim, e eu disse, eu vou lá, mas, sei lá, não sei se vocês vão curtir, né? É impressionante, assim, uma energia está represada. Tinha um menino, por exemplo, que, nossa, ele escrevia muito bem, que estava ali, e ele provavelmente se perde se não tiver a possibilidade dele expressar aquilo, de ter incentivo para continuar. Ele vai se perder, ele vai continuar produzindo para mostrar para os amiguinhos, entendeu? Então, mas se não, eu acho que então, assim, tem potencial tanto de pessoas escrevendo, produzindo, quanto pessoas que querem consumir e podem consumir uma coisa legal que não seja só o que está na vitrine das livrarias, né? E nós, entre nós mesmos, né, quem produz, também consumir o outro, né? Eu acho que a gente começa por aí, a gente lê, né? Então a minha opção hoje está sendo muito mais ler um poeta que eu descobri essa semana, às vezes, do que ler um mais consagrado, né? Então eu acho que as duas coisas são importantes, mas assim, eu estou priorizando isso porque eu quero conhecer, eu quero saber, e eu acho que faz parte da gente criar esse movimento e integrar. Que foram essas coisas que, de certa forma, nos moveram quando, né, era criança, né? Eu lembro, assim, o primeiro conto que eu li do Guimarães Rosa, que foi já no 2º grau, né, mas pela minha origem mais pobre, assim, eu não tinha muito acesso a livro, eu tinha só nas bibliotecas das escolas. E na biblioteca eram bibliotecas precárias, né, tinha mais os best-sellers, coisas assim. E aí, a partir do momento que eu tive uma indicação para né, eu nunca vou esquecer, assim, A Terceira Margem do Rio, que eu li aquela, meu Deus, abriu assim, né, um universo na minha frente, né? Então, coisas que se eu não tivesse alguém que me indicasse para eu ler, para eu procurar, eu não sei, eu ia continuar talvez patinando um pouco. Então, eu acho que tem nas escolas, com certeza, muita gente com essa capacidade, com essa sede de conhecimento, de produção, que precisam ter, né, ter por onde fazer essas coisas, e alguém, ou o movimento incentivando, né, tendo espaços, ela se sentindo incluída, então vai criando isso que não é nenhuma reserva de mercado, é importante para o fortalecimento cultural mesmo, para a identidade cultural, né? Se a nossa identidade de Florianópolis for a diversidade, que bom, então vamos fortalecer isso, a gente tem escritores, como tu falou do Marcelo Labs, que é de Blumenau, mas ele está sempre por aqui, né? Então tem um monte de coisa, tem pessoal de Chapecó, tem Itajaí, enfim, né? Aliás, Itajaí tem uma boa feira, né? Então, a questão mas isso eu enxergo que eu acho que tem que ser iniciativa pública, porque é o que vai dar a liga, entende? Que vai garantir que tenha possibilidade, né, de ter um bom desconto do livro para incentivar as pessoas a comprar, a ter as pessoas assistirem um bom show feito com músicos locais, com autoral, né, a comprar livro daqui. Então, acho que tem que ter. O incentivo sempre tem que ter, né, Elaine? Assim, a gente vive muito afetado pela propaganda fácil, né, que os caras têm muita grana para, né, para anunciar, as grandes editoras e tal. Se a gente não tiver esse incentivo para a produção local, para o consumo local das coisas feitas aqui, não ficar vendendo para familiares e amigos, né? Eu acho que a minha poesia é política. Eu posso estar falando de sexo, de
comportamento, qualquer coisa. Posso falar que ela é política por quê? Porque eu acho que ela tem um aspecto da liberdade, do libertário, né? De romper, sabe, de enxergar as coisas, como eu te falei, por um outro ponto de vista que não o nosso atual, né? Que é o comum, né? Então, eu acho que nessa medida ela é política. Então, eu acho que é muito relativo isso, a poesia. Eu não gosto de dizer assim, esse é o caminho, esse é o outro. Não, eu acho que tem espaço para todo mundo, tem que fazer tudo. Eu acho que assim, eu fui, tanto me influenciou a poesia do Chico Buarque, que é mais, né, num determinado período foi até mais forte do ponto de vista político, quanto o Ney Matogrosso rebolando na televisão, né? Então, tudo isso vai formando a gente, né? Eu acho que não distingo assim a politização no sentido amplo da palavra, eu não distingo de se a poesia é mais realista, mais direta, mais panfletária, ou se ela é mais uma viagem na loucura, entende? Acho que não, acho que todos contribuem, toda forma de arte, que se ela tiver esse aspecto de ser libertária, né, ela vai contribuir de alguma maneira. Então, não gosto de contrapor muito isso. Eu tenho algumas poesias que são mais explicitamente políticas, mas assim, muito poucas. Não é o meu caminho que eu curto mais, mas leio e gosto, e acho que tem que ser feito, né, a batalha, a porrada, sabe, o rap, eu acho que tem que fazer, né, acho que tem espaço para todo mundo. Então, assim, sabe que poesia a gente faz, né, são poucas, as tiragens são pequenas, né, tá esgotando já a primeira impressão que a gente fez, e eu não esperava muito, porque como é um livro maior, né, tem 200 e tantas páginas, né, e tem todas as poesias, muita gente já tem os livros anteriores, talvez não fosse comprar por causa disso, mas eu acho que tá legal, né, eu tenho aí 2 meses de lançamento quase, e tá esgotando aí a primeira, então é um livro que eu quero trabalhar ele agora a longo prazo, né, a longo prazo, eu quero trabalhar ele nos saraus, nas feiras. Eu quero, esse ano que vem, uma coisa que é o meu sonho, assim, também com esse livro, é a possibilidade de, por exemplo, pegar e saber se tem lá no Rio, por exemplo, tem o CEP 20.000, que é do Chacal, que é um poeta também que eu gosto muito, que é uma outra referência legal, assim, né, que é o poeta da geração mimeógrafa, né, e ele faz, uma vez por mês, acho que ele faz lá um sarau bacana, então possibilidade de ficar 2, 3 dias lá, fazer um lançamento do livro e participar em São Paulo, Recife, qualquer lugar, aqui, Porto Alegre, enfim. Então fazer pequenas viagens, assim, né, para poder ir mostrando o livro, porque eu sinto que o livro tem um potencial legal, acho que ele tem as pessoas que têm acesso a ele, que leem, que não conhecem até a minha poesia, tem dado um bom retorno, né? Eu tenho esse retorno da editora, que é bom também, eles me dão um retorno bacana. Então eu quero fazer isso, né? O livro, e também quero continuar com o projeto de unir a poesia com a música. No livro, inclusive, as poesias que deram origem às músicas, a gente botou um QR Code ali para quem quiser ouvir, né, no Spotify, ou seja, onde for, ali a música que aquela poesia inspirou, né? Então é uma coisa que eu quero continuar fazendo, assim, E novas poesias conforme for aparecendo. Conforme for, nesse meu ritmo que eu te falei, que não é assim de uma grande intensidade. Eu, quando eu estou envolvido com o livro, né, eu gosto muito desse negócio da divulgação, adoro isso. Então, antes de vir para cá, por exemplo, eu estava com a mochila cheia de livros, né? Deixei já alguns aqui que as pessoas vão passar para pegar, e eu estou levando de mão em mão, assim, eu gosto, assim, né? Aí o fulano comprou, vou te levar, a gente vai tomar um café, e eu vou levar o livro. Encontrei um jornalista, um amigo jornalista agora no caminho, e comprou o livro, aí vai bater um papo. Eu gosto disso, assim, né? Então eu acabo a energia
para descrever, ela fica um pouquinho de lado, e eu gosto de ser o vendedor mesmo, assim, o cara que vai, bota na mochila e vai para entregar de mão em mão, assim, meio que é o carro do ovo. Eu nunca pensei nisso, assim, eu tenho um livro de crônicas, que vai dar merda, né? Que um amigo me falou assim, pô, tu podia transformar isso num sketch de teatro, uma pequena, uma encenação disso aqui, que é simples, né? E ali tem algumas histórias, são da minha infância, né? Que eu falo da minha avó, que cozinha, era super legal cozinheira. Nesse livro eu tenho, nesse novo, Beba Poesia, tem uma poesia que eu fiz pro meu pai e pra minha mãe, porque a minha mãe era apaixonada por piano, mas nunca aprendeu, porque pobre, não tinha, né? Não tinha acesso. E ela sempre ela contava que ela passava por uma casa, ouvia uma casa naquelas pelotas lá da aristocracia lá, e ela ficava assim, ela furiosa, né? Que ela não tinha, nunca pôde aprender. E o meu pai, por sua vez, era apaixonado por cinema, que vem daí, ele era apaixonado pela Marilyn e tal. Então eu fiz uma poesia dizendo que eu acho que eu sou fruto um pouco desses sonhos não realizados, né, ou realizados em parte, e que eu acho que a poesia deu essa possibilidade para mim de contar essa história. Eu nunca pensei em uma coisa assim. É interessante, talvez seja interessante, porque tem muitas histórias, né, da infância. Eu fui descobrindo isso, assim, eu fui descobrindo lendo o que eu escrevi, assim, veio algumas coisas, escrevi, e depois fui percebendo, assim, o quanto, nem eu percebia o quanto tinha essa influência da infância livre, solta, tal, na poesia. Eu tenho um poema que eu sei, que eu gosto. Fala o seguinte: tenho essa mata de silêncios e animais que nem conheço. Tenho um rio que não dá pé e um céu que nunca alcanço. Tenho cá comigo, que quero ter contigo, um indecifrável universo, que não caiba num Deus, mas caiba numa rede, onde adormeça o mais leve balanço. Mas é essa busca do simples que não é simples, né? Eu fui aprendendo com o tempo, assim, que eu às vezes era muito, uma coisa de se fazer entender. Não, às vezes não precisa, tem que ser simples. Tem que ser sempre buscar a simplicidade. Tu escreve, não, peraí um pouquinho, isso aqui eu posso cortar, isso aqui eu posso encurtar, para justamente deixar o que é mais legal, que é a imaginação. Senão é meio chavão isso, mas é assim. Dizer assim, né? Tu faz cinema com a poesia, é isso? Exatamente. Exatamente, eu acho que é por aí, é bem isso. Eu satisfiz ali meu sonho, a minha vontade de fazer cinema com a poesia. Quando eu fui chamado pelo Pena para fazer, o Pena estava fazendo um filme sobre aquele jogador, o Ademir da Guia. O Ademir era do PCdoB, foi vereador lá, o Pena tinha umas ligações e fez um documentário sobre ele. Aí o Pena assim, eu estou precisando de uma poesia aqui para esse jogador de futebol, tá? Aí a gente foi para a mesa de edição, eu fiz a poesia na mesa de edição, mostrando imagens e tal, e a gente criou uma poesia, porque era a marca do jogador, era um jogador clássico, né, assim, tal. O Divino, exatamente, o nome do filme é esse, né, é Divino. Então a poesia se encaixou exatamente, eu quero uma cena para fazer uma coisa mais poética, então eu fiz pequenas frases, assim, na edição, ficou super legal. E ele me botou lá, roteiro, Cláudio José. Eu fiz um poema pro negócio, mas o Pena é daquele coração imenso, né? O texto cinematográfico, eu acho isso também muito bom. Que legal. Coisa que eu não pensei, eu ia falar. Essa é fofoca. Fofoca mais nada. Ninguém cabe no mundo, nem em si ou num poema. A gente simplesmente não tem cabimento.